NOAB 0111. Em 1948, através da Companhia dos Caminhos de Ferro Portugueses e dos Caminhos de Ferro do Estado, Portugal iniciou a modernização do seu parque de material circulante com a introdução da tração diesel, impulsionada pela chegada dos locotratores Drury e das automotoras NOAB. Esta modernização procurava substituir a tração a vapor que se mostrava dispendiosa. As características geográficas de Portugal no centro e sul, bem como a rede ferroviária existente, exigiam veículos com rápida aceleração e frenagem. As automotoras, com a sua versatilidade e eficiência, surgiram como a solução ideal. O programa resultou na compra de 24 automotoras de diferentes tipos ao fabricante sueco NOAB. 21 automotoras para a via larga em 2 modelos, 15 de caixa comprida e 6 de caixa curta, e ainda 3 automotoras para via estreita. Mais tarde, 11 reboques para a via larga. Estes veículos destacavam-se pelo seu design simples e elegante, incorporavam componentes de diversos fabricantes, como a Scania. Com uma cabine em cada extremidade, estavam aptas a circular em qualquer dos sentidos de marcha. Podiam circular em unidades simples ou duplas, ou ainda com um reboque do mesmo modelo. As automotoras foram entregues via marítima, embarcadas em Gotemburgo e desembarcadas em Alcântara, Lisboa. À chegada, encaminhadas para as oficinas de Santa Apolónia, onde era executada a montagem dos motores e dos bíceis ou bogis que viajaram separados. Após esta montagem, eram conduzidas para o Barreiro, onde todas as automotoras de via larga foram recebidas. Todas as unidades motoras foram entregues e introduzidas ao serviço entre 1947 e 1948, após passarem por ensaios na Suécia e em Portugal. Os reboques chegaram mais tarde a Portugal, já no final do ano de 1949. Após a montagem e ensaios, a primeira automotora, conduzida pelo engenheiro Vasco Viana, foi apresentada ao público no dia 20 de março de 1948, no percurso entre Casa Branca e Vila Viçosa. Iniciava-se assim uma nova era na operação ferroviária nacional, com a introdução de automotoras, simultaneamente à inauguração da tração diesel em Portugal. As automotoras adquiridas pela Companhia de Caminhos de Ferro Portugueses e pelos Caminhos de Ferro do Estado eram iguais. Distinguiam-se apenas pela numeração e pelos monogramas colocados nas laterais dos veículos. Em 1951, com a concessão única da rede ferroviária ACP, todas perderam o logotipo CFE dos Caminhos de Ferro do Estado, em prol do logotipo da CP, dos Caminhos de Ferro Portugueses. Ao longo dos anos, tiveram 3 esquemas de cores. O primeiro, verde e creme. O segundo, azul e vermelho. Por fim, o esquema de cores vermelho e branco e o mais duradouro. Ficaram conhecidas como NOAB, devido ao nome do fabricante, ou como Joaninhas, por associação à sua forma arredondada e cores do seu último esquema de pintura. O interior foi modernizado na década de 1980, com novos bancos, iluminação e motores mais potentes para um maior conforto e eficiência. As automotoras NOAB revolucionaram o transporte ferroviário em Portugal, oferecendo maior eficiência, conforto e rapidez. A sua versatilidade permitiu-lhes operar em diversas linhas e ramais, desde serviços regionais e até mesmo longas distâncias. A NOAB 0111 chegou a Portugal no ano de 1948 e circulou até 2005. Adquirida pelos Caminhos de Ferro do Estado, foi numerada inicialmente como X2MYF 1001. Posteriormente recebeu a numeração AC2MYF 1001 e, por fim, MY111. Automotora de via larga, modelo caixa comprida.
Podia circular a unidade motora de forma isolada ou em conjunto com reboque do mesmo modelo atrelado. Tinha lotação inicial de 16 lugares em primeira classe e 55 em terceira classe, que foi alterada para segunda no ano de 1962. Renovada em 1980, com vista à modernização e alteração de todo o interior dos veículos, tornando-os mais confortáveis e atuais. Ao contrário das restantes, esta automotora não sofreu renovações profundas dos interiores. Passou a transportar 24 e 46 passageiros, respectivamente, em primeira e segunda classe e foi colocado um novo motor para maior eficiência. Por ocasião da reunião da Comissão Permanente da Associação Internacional do Congresso de Caminhos de Ferro, esta automotora integrou uma exposição de material ferroviário inaugurada na Estação do Barreiro no dia 2 de junho de 1949. Robusta e fiável, operou em várias linhas a sul do Tejo, a partir do depósito do Barreiro. Após 57 anos, terminou o serviço regular. Foi movimentada para o Museu Nacional Ferroviário em 2012. O restauro da automotora NOAB 0111 foi integrado no programa de voluntariado da Fundação Museu Nacional Ferroviário, sob proposta da Associação Portuguesa dos Amigos dos Caminhos de Ferro, APAC. Teve início em 2017 com supervisão técnica do Serviço de Conservação e Restauro do Museu Nacional Ferroviário. Visava inicialmente o restauro estético para efeitos positivos, com a possibilidade de um eventual restauro dinâmico para circulação. Foi efetuada uma extensa pesquisa em várias fontes documentais e fotográficas, cuja filtragem levou a decisões importantes sobre a intervenção, nomeadamente o esquema de cor a adotar. A primeira fase focou-se na limpeza, desmontagem e catalogação de peças no Museu Nacional Ferroviário. A carroceria, com corrosão severa, exigiu reparos extensivos. Paralelamente ao trabalho no entroncamento, procedia-se em guifões à reparação e pintura dos motores e bogis. Após cerca de 3 anos de trabalho dos voluntários da APAC no museu, em 2020 a automotora foi transferida para a oficina da CP no Parque Oficinal do Entroncamento. Os trabalhos continuaram, tendo a carroceria sido totalmente preparada para pintura. O interior recebeu novos painéis, janelas e instalação elétrica. A montagem de freios, motores e outros componentes permitiu a movimentação da automotora. Após conclusão da pintura externa em 2022, o trabalho continuou no interior, com reparos no teto, carpintaria, instalação de piso e montagem de janelas, bagageiras e stores. Em 2024 foram instalados vidros, estofos sanitários e sistema de aquecimento. A pintura externa foi concluída em 2025 e a automotora, após testes e instalação de detalhes finais, ficou restaurada após quase 8 anos. A recuperação desta unidade da NOAB é um verdadeiro marco histórico. Um marco histórico porque, tendo em conta o contexto histórico em que ela aparece em Portugal, imediatamente a seguir à Segunda Grande Guerra e no âmbito do Grande Plano Marshall. Por outro lado, em termos de operabilidade, porque é muito mais fácil operar esta unidade do que as outras unidades, as unidades do vapor. Estávamos numa altura da transição do vapor para o diesel, o que lhe confere também, das características da época, uma maior sustentabilidade. Esta unidade é uma unidade que foi muito importante na renovação, no pós-guerra, da ferrovia em Portugal. Nós já há alguns anos que ambicionávamos ter um papel enquanto sociedade civil na preservação ferroviária, genericamente, e à medida que as ideias foram amadurecendo e pensámos que efetivamente podíamos nós próprios começar um projeto de restauro de uma unidade, focámos naquela que para nós era à altura a unidade patrimonialmente mais relevante, que ainda carecia de restauro, pelo facto desta ser a automotora sobrevivente da primeira série de automotoras diesel do país,
e, portanto, marcou uma grande ruptura face à tração a vapor que ainda existia e, portanto, foi uma questão, de facto, de valor patrimonial. Nós, obviamente, demorámos algum tempo a montar a ideia, mas quando a apresentámos desde logo ao Museu Nacional Ferroviário foi extremamente simples avançarmos, portanto sentimos que havia confiança dos dois lados. O Museu Nacional Ferroviário recebeu a proposta da APAC, este projeto bastante ambicioso, em 2017 e após conversações, após as autorizações superiores, o Núcleo de Conservação e Restauro teve que criar as condições físicas no museu, as mínimas condições, digamos assim, para que o restauro, as sessões de restauro da APAC, integrada no serviço de voluntariado do museu, pudessem decorrer no museu, porque essas sessões eram visitáveis. Depois o plano de trabalhos começou a ser desenhado com visitas no local, portanto, vindo ver a automotora, que entretanto já tinha sido trazida aqui para o entroncamento, e com a ajuda de alguns elementos da equipa que profissionalmente atuam precisamente no campo da metalomecânica e da engenharia, conseguimos perceber em termos de materiais e tipos de atividades o que é que nós necessitaríamos, e foi a partir daí que começámos a mobilizar não apenas a equipa, mas também outras ações fora para nos permitir financiar desde logo componentes e consumíveis para o restauro. Portanto, as grandes dificuldades de facto era o estado de conservação do veículo, nomeadamente em termos de chapa. Quando nós recebemos a NOAB, o receio foi que, quando nós montássemos a estrutura para começar a reparar, que ela simplesmente colapsasse. Porque a nível de chassi, de caixa, estava muito má. Teve que fazer reparações profundas, não só no chão como no tejadilho. Quando finalmente percebemos que a oportunidade surgia e que nós de facto éramos capazes de movimentar quer algum conhecimento e algumas pessoas para fazer o restauro físico, mas também muito importante conseguirmos movimentar algumas peças para conseguirmos financiar o que implicava este restauro, para nós foi fantástico e sobretudo antes do Covid, em que nós conseguimos de facto estar aqui quase todos os fins de semana a trabalhar, era sempre um convívio muito engraçado, pelo menos naquela fase foi talvez o impulso necessário para que esta peça fosse restaurada com prioridade logo naquele momento, porque obviamente há sempre muitos outros trabalhos de restauro em curso, portanto queremos acreditar que fomos pelo menos um bocadinho o rastilho para esta ser de facto a peça seguinte a recuperar. E acima de tudo, o mais impactante foi de facto a arte de trabalhar a madeira. Já há muito tempo que o material circulante não tem este tipo de material, não aplica. Eles estavam num estado deplorável, muitas delas irrecuperáveis. Há um documento internacional que se chama Carta de Riga, que nós, principalmente os responsáveis dos museus ferroviários europeus, nós fazemos parte da FEDECRAIL. Há um documento orientador com princípios orientadores para a conservação, o restauro, a manutenção, a preservação do material ferroviário. E nesse documento há vários critérios, não vou falar aqui, por exemplo, do critério da irreversibilidade, mas o princípio do rigor histórico é obrigatório. Tivemos que reconstruir por modelo, não havia referenciais de desenho que pudéssemos utilizar. Felizmente ainda tínhamos trabalhadores com alguma experiência de trabalho na madeira, o que fez este resultado que vocês veem, este resultado final que foi, no meu entender, está excelente. Em conjunto com a APAC, promover uma investigação que convergisse numa imagem que a automotora já teve, ou seja, não podemos criar falsos históricos, não podemos ir buscar um componente de uma época, um esquema de pintura da outra e juntar tudo e fazer um veículo que nunca existiu. A imagem que a automotora tem neste momento é uma imagem que existiu. Ela representa uma forma diferente de estar, de braço dado, de ligação entre várias entidades, entre várias instituições. A Fundação e a APAC, desde logo, numa colaboração, não digo inédita, mas muito importante para este efeito. Conjugação de um querer comum que isto tivesse um bom resultado, como estamos a ver. E com a CP, porque isto sem a CP, sem as oficinas da CP, seria obviamente impossível, impensável
fazer esta reabilitação. Também nunca tivemos qualquer problema, acompanhámos, esclarecemos dúvidas, tanto nós como a APAC, porque a CP tinha a orientação, tinha a direção a seguir, mas foram surgindo algumas dúvidas que nós fomos tirando. Habilitou as oficinas do entroncamento a fazer restauro de material circulante histórico, trouxe e levou as pessoas das oficinas do entroncamento também para a atividade que não era o seu core, não era o seu foco, podendo então responder efetivamente ao desidrato que é, hoje em dia, a CP habilitar-se também a fazer um serviço de comboios históricos, muito em parceria com a Fundação Museu Nacional Ferroviário. A CP agarrou neste projeto e ainda bem que foi assim, até porque tínhamos um objetivo deste bem comum que era o restauro fiável e eu acho que estamos todos de parabéns. Um misto de pessoas com mais alguma tarimba, já séniores, com trabalhadores com uma idade, com uma faixa etária muito nova, conseguiram dar alguma passagem de algum conhecimento, fez com que as oficinas de entroncamento, em vez de ter um carpinteiro, podemos dizer que temos 4, 5 carpinteiros que podem ser utilizados para outros projetos. Nós conseguimos aqui também habilitar muitos dos trabalhadores na área da soldadura a posições que dificilmente seriam necessárias se não tivéssemos a necessidade de o fazer na automotor. E isso, de facto, foi muito impactante não só para os trabalhadores, mas também para a empresa. Temos aqui alguns sinais, algumas evidências da importância do trabalho que foi feito e, aliás, como se pode ver, é um magnífico trabalho que nos vai dar muito gosto a nós no museu de ter esta unidade lá exposta e de a ter também a circular nas vias portuguesas, recuperando muito daquilo que foi, daquilo que é a imagem, sobretudo as lembranças, a memória que as pessoas têm ainda desta unidade. O trabalhar em simbiose com outras equipas é o nosso métier, é o nosso dia-a-dia. Por isso não vimos grandes dificuldades. Acrescentando isso a trabalhar diretamente com uma APAC ou com uma Fundação Museu Nacional Ferroviário, mais nos gratifica. Não é? Isto é um projeto pioneiro em Portugal, o serviço de voluntariado que está a funcionar já há alguns anos no museu, recebe voluntários também já há alguns anos, mas para pequenos projetos. Mas à semelhança daquilo que se passa, por exemplo, em países como a Inglaterra, em que os voluntários, as associações de voluntários, é que são muitas vezes responsáveis pelo restauro do património ferroviário, também em Portugal isso aconteceu pela primeira vez. A questão do voluntariado, porque efetivamente este processo é um processo que teve essa vantagem, que é algo que nós valorizamos muito no próprio dia-a-dia do Museu Nacional Ferroviário aqui no entroncamento, mas nos núcleos museológicos desde Bragança até Lagos também se verifica. A nós, Museu Nacional Ferroviário, Fundação Museu Nacional Ferroviário, importa ter elementos que exemplifiquem, que sejam icónicos destes diferentes momentos da evolução que a ferrovia teve em Portugal. Além de ter tido uma carreira muito longa, serviu também de forma muito particular e económica territórios menos povoados. Seguramente contribuiu para que algumas linhas se mantivessem abertas, por se ter conseguido um esquema de operação que estas automotoras em particular permitiram. E, portanto, acho que há de facto muita história para descobrir. Ter esta unidade neste estado, recuperada como ela está e passível de circulação, é para nós uma enorme vantagem. E esperamos que seja a primeira de várias colaborações neste sentido. E se for uma motivação para mais pessoas também se juntarem ao movimento associativo, eu acho que isso é extremamente interessante e ganharemos todos como sociedade. A fase que mais me marcou foi depois da pandemia e os voluntários da APAC, obviamente, que não puderam, ninguém se podia deslocar para lado nenhum, e então foi um ano de estagnação desse processo. E após esse ano, no final desse ano, ver esta automotora a ser rebocada para as oficinas para a oficina de acidentes da CP, para mim foi um marco e uma viragem no restauro. E eu pensei, agora é que vai, agora é que vamos lá. Mas há, obviamente, assim, alguns marcos ao longo do projeto que são relevantes. O momento da aceitação do projeto, lembrando da alegria que tivemos. Depois também, já bem depois de termos começado o trabalho, havia uma das frentes desprotegida,
fora de telha, fora de cobertura, e o momento em que nós finalmente demos um primeiro tratamento de toda a chapa, selámos, no fundo interrompeu-se verdadeiramente o ciclo de degradação. Lembro-me também foi muito importante para nós o momento em que se faz o transporte do museu para as oficinas da CP. Seguramente alguma emoção e alguma lágrima apareceu ao canto do olho, e já agora, por que não dizê-lo, estamos hoje aqui a gravar isto, chegar aqui e ver a automotora já praticamente finalizada, é de facto um sentimento de muita alegria e muita realização. É um orgulho termos chegado a este resultado, que levou algum tempo, mas levou o tempo necessário, como qualquer restauro. Nós estamos a restaurar isto, é trazer a memória de uma cultura, de um país, que efetivamente são de todos nós portugueses. No âmbito deste projeto, que demorou cerca de 7 anos, entre estas 3 unidades, estas 3 entidades, a Fundação Museu Nacional Ferroviário, a APAC e a CP, o melhor que se pode dizer é que, apesar das dificuldades, a pandemia, Covid e outras, o que se pode dizer é que foi uma relação muito aliada, muito entrosada, sem precisar de pressões de qualquer tipo, como às vezes é necessário, ou para acelerar ou para fazer determinadas coisas. Não foi necessário. Foi uma colaboração muitíssimo aliada, que funcionou muito bem e o resultado está à vista. Eu já estou super emocionado de ver a automotora praticamente concluída, e há pouco, quando a ligámos, foi espetacular voltar a ouvir o barulho dos motores, e eu tenho a certeza que a próxima etapa, quando sairmos para a linha com ela, vai ser ainda outro momento muito especial, seguramente. Para já são quase 8 anos de trabalho que estão aqui, de várias entidades, uma conjugação de vontades, de quereres. E depois não é só o facto de ser um veículo para expor, é que este é o único veículo que temos no museu, que vamos ter no museu, com capacidade de circular na rede geral pelos próprios meios. É um orgulho imenso, não só para mim, mas acima de tudo para a minha equipe, que fez com que nós conseguíssemos finalizar o projeto e, acima de tudo, ver algo exposto, talvez dos projetos da minha vida. É um motivo de enorme satisfação, de enorme orgulho, mas não é para mim, é para todos os nossos colaboradores e funcionários, administradores, mas é também para a CP e para a APAC, para todos os seus associados e colaboradores, mas é para Portugal, porque efetivamente, e como eu tentei explicar, trata-se de uma peça icónica da história ferroviária em Portugal. E sendo da história ferroviária, é da história de Portugal.